Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que é ao mesmo tempo incrível e super desafiador. Os mundos online onde milhões de crianças estão jogando e interagindo todos os dias. A grande questão é: como é que a gente consegue garantir a segurança delas sem tirar a liberdade que faz esses lugares serem tão especiais? Olha, essa citação inspirada num famoso personagem da ficção resume perfeitamente o dilema, não é? De um lado temos uma explosão de criatividade, de socialização, do outro um potencial para riscos que muitas vezes a gente nem vê. É um equilíbrio muito delicado e é sobre isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouco mais esse dilema. O nosso objetivo aqui é entender como encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre proteger quem precisa de proteção e garantir a liberdade que é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança no mundo digital. O que acontece na prática? Geralmente, a gente cai em um de dois extremos. E olha, os dois dão muito errado. De um lado, a liberdade total, sem nenhuma proteção, o que é um convite para o risco. Do outro, uma proteção tão exagerada que vira repressão, que sufoca a criança, que tira toda a espontaneidade. Nenhum desses caminhos funciona. Então, o que a gente precisa é de uma nova filosofia, uma que consiga entender que segurança e liberdade não são coisas opostas. Na verdade, elas precisam andar de mãos dadas para construir uma experiência online saudável. E aqui está o pulo do gato. Proteção de verdade não é ficar vigiando cada passo, o que só gera medo. É garantir que existe um sistema de apoio, que existem limites claros e ajuda fácil de encontrar. É a criança saber que, se precisar, tem uma rede de segurança ali para ela. Mas aí alguém pode pensar, por que insistir tanto nessa liberdade? Por que não limitar tudo de uma vez e pronto? Bom, a resposta é que os brincar online hoje em dia é muito mais do que só uma distração. É justamente nesses recreios digitais que a garotada de hoje aprende um monte de coisa essencial para a vida. Pensa só, é ali que elas aprendem a negociar, a trabalhar em equipe para vencer um desafio, a lidar com a frustração quando perdem. São lições valiosíssimas que vão muito além da tela do computador. Ok, a filosofia é bonita, mas como é que a gente tira isso do papel? Como isso funciona na prática? A resposta não está numa solução única e mágica, mas sim numa combinação bem inteligente de tecnologia e, claro, de gente. O primeiro grande pilar é um sistema de verificação de idade que respeita a privacidade. A ideia não é guardar um monte de dados pessoais. O sistema só precisa confirmar, de uma forma segura, que aquela criança pertence a uma certa faixa etária. E isso permite criar ambientes separados, adequados para cada idade. E olha que interessante essa visualização. Ela mostra exatamente como funcionam essas bolhas seguras. Crianças de 7 a 9 anos conversam entre si. As de 10 a 12, no seu próprio espaço. E por aí vai. Isso já reduz drasticamente a chance de interações perigosas entre idades muito diferentes. No fim das contas, o objetivo é bem simples e direto: impedir o contacto não supervisionado entre adultos desconhecidos e crianças. Isso é crucial para combater riscos seríssimos como o grooming, que é aquele aliciamento online. Só que a proteção precisa ser mais esperta do que um simples filtro de palavras, né? Como diz a citação, o perigo de verdade muitas vezes não está no palavrão, mas sim na manipulação emocional, que é muito mais sutil. E é aí que entra um sistema inteligente. Em vez de só bloquear palavras isoladas, uma inteligência artificial pode ser treinada para reconhecer padrões de conversa suspeitos. Coisas como "isso é o nosso segredinho" ou "não conta para ninguém". Quando isso acontece, o sistema age, pausa a conversa na hora e já alerta um moderador humano e os pais. E isso nos leva a um ponto que, olha, é absolutamente fundamental. A tecnologia sozinha não faz milagres. Ela precisa do complemento de uma presença humana, uma presença inteligente e empática. Sabe, as crianças precisam sentir que o lugar é seguro. Uma moderação que age nas sombras pode até resolver problemas, mas não cria aquela cultura de confiança. Ver que existem protetores ali, presentes, faz toda a diferença psicologicamente. E essa tabela mostra a diferença de um jeito muito claro. A moderação invisível é reativa, age depois que o problema acontece e gera incerteza. Já a moderação visível é proativa, ela constrói confiança e, o mais importante, ela desestimula os predadores antes mesmo de eles tentarem algo. É a diferença entre uma câmara escondida e uma patrulha no bairro. E essa presença visível abre as portas para algo mais. A moderação se torna educativa e não só punitiva. Quando aparece um assunto delicado, em vez de só bloquear, o mediador pode intervir, explicar a situação de um jeito que a criança entenda e até ajudar a criar uma ponte para uma conversa com os pais. Tá, mas e a diversão? Com tanta regra, tanta segurança, isso não acaba estragando a brincadeira toda?
Essa é a grande preocupação, e é uma preocupação justa. E a resposta, felizmente, é não. A ideia aqui não é vigiar cada piada, cada conversa boba entre amigos. Os jogos de imaginação, as brincadeiras, tudo isso continua fluindo livremente. O foco do sistema é só um: detectar e impedir comportamentos que são genuinamente perigosos. Tem uma metáfora vinda da ficção científica que resume isso perfeitamente. A TARDIS é aquela nave que representa a aventura e exploração sem limites. Ela continua existindo, continua viajando pelo universo. A única diferença é que agora ela tem um escudo. Uma camada de proteção que mantém quem está dentro seguro sem impedir a exploração. Então, quando a gente junta todas essas peças, a verificação de idade, as bolhas de comunicação, a IA que entende o contexto e a moderação humana, a gente começa a ver o desenho de uma internet que é, de facto, muito melhor para as crianças. E no final das contas a gente volta lá para o começo, né? A gente consegue escapar daqueles dois erros mais comuns, ou ser permissivo demais e criar risco, ou ser restritivo demais e criar repressão. O caminho do meio, o do equilíbrio, é o que realmente funciona. E vamos fechar com essa ideia, que é muito poderosa. O objetivo não é tirar as crianças da internet, é construir uma internet que seja digna delas. E isso não é uma utopia, um sonho distante. É um desafio de design, de engenharia social bem feita, que a gente pode e deve encarar.